Violência contra animais não é um episódio isolado, mas expressão de uma lógica social marcada pela ausência de empatia e por fragilidades na formação ética. O caso do cão Orelha, que morreu no início do ano em decorrência de agressões e provocou comoção em todo o país, evidencia não apenas o sofrimento extremo de um ser vulnerável, mas também os limites da nossa capacidade de convivência e responsabilidade coletiva. A repercussão do caso mobilizou diferentes setores da sociedade e reacendeu debates sobre responsabilidade, justiça e cuidado. Também levantou uma questão central: o que esse episódio revela sobre nós e sobre como educamos para o respeito? A convivência ética propõe ir além da indignação imediata e aposta na formação de valores como empatia, diálogo e responsabilidade como caminhos possíveis para prevenir a violência antes que ela aconteça. Neste episódio, conversamos com Renata Dutti, pedagoga, especialista em relações interpessoais e professora de convivência ética, que nos ajuda a refletir sobre este caso específico à luz da educação, das relações humanas e do compromisso coletivo com a cultura de cuidado e respeito. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Oi, Renata, bem-vinda ao nosso Xingu Cast. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso de conversar com você. Pena que é um assunto tão delicado, né? Que foi esse caso do cão orelha que ocorreu agora no início do ano e causou uma comoção em todo o país, né? Eu queria que você me falasse do ponto de vista da convivência ética, que episódios como esse revelam como a gente lida com o outro, né? Principalmente se esse outro está em situação de vulnerabilidade, como são os cães que estão na rua e outras vidas, né? Sim, vamos lá. Eu acho que primeiro é bom a gente dizer que esse caso gerou muita polêmica e muita comoção e que esse videocast não está aqui ou para passar pano ou para muitas pessoas, né? Isso gerou tantos problemas, né? A sociedade criticando alguns meios de imprensa pela abordagem. Mas a gente está aqui para discutir problemas mais profundos que o caso Orelha revela para nós como sociedade, né? E acho que a comoção, infelizmente, Miriam, a violência com os mais vulneráveis, seja animais, né, seja os moradores de rua, seja as crianças, são comuns, né? São coisas rotineiras se a gente for pensar. Mas alguns episódios, né, tem essa coisa de explodir, de a gente abraçar a causa. E acredito que tem um papel da mídia nisso, é essencial. E lógico, né, a gente se comove, né, com fatos como esse, um animal indefeso, sob tortura, né, sobre meios tão cruéis aí em que ele foi morto. Mas acho que isso revela que a gente precisa estar mais atento, porque a desumanização do outro, de qualquer vida, está mais perto da gente do que a gente imagina. Então a gente não precisa de um episódio desse, do Orelha, para a gente mostrar a nossa indignação. Porque acho que tem muitas microviolências e até essas violências mais duras que estão próximas e que talvez a gente não está dando a, a complexidade que precisa, né, para a gente melhorar como sociedade. Sim, são várias situações, né? E quando a violência assim, é praticada contra animais, né? Que sinais que ela podem emitir da formação emocional de quem a comete, principalmente se for no caso de um adolescente? Sim, eu acho que talvez a psicologia possa explicar isso melhor, né? Então a gente tem dados que vão dizendo assim que pessoas, né, que torturam animais, que cometem esses tipos de crime, podem ter algumas psicopatias, né, ou desenvolver. É, algumas pessoas também ligam esse tipo de caso com pessoas que sofrem já violência doméstica, né, ou abusos. Então, existe uma correlação. Mas acho que aqui a gente pode abrir espaço para falar de um fenômeno que está acontecendo, que eu acho que é um marco civilizatório, inclusive, que essa violência está muito na internet Uhum. e está atingindo os nossos filhos.
Então, há muitos estudos, né, principalmente a partir dos ataques que tiveram nas escolas, que vão mostrando para nós, e acho que a série Adolescência também revelou isso, até nos assustou, porque vai indicando que existe um mundo paralelo na internet, que vai cooptando crianças, né, adolescentes, e vai banalizando a violência, né? Então, imagina um adolescente que ele quer se sentir valor, um adolescente ele quer ser aceito, ele quer pertencer. E nesses grupos vão dizer para ele, olha, aqui você pertence, aqui você é valorizado, aqui você tem espaço. Desculpa. E só que para você ainda ter mais protagonismo aqui, para você ser aceito, você precisa cometer tal e tal ato. Então a gente está vendo a misoginia contra as mulheres crescerem e esses grupos estarem aí se inflando na internet, serem inúmeros, que vão banalizando a violência, primeiramente com aquele que é indefeso, né, com os animais, e com a intenção que chegue no humano, né? Então você começa com desafios assim, vai lá e faz isso no gato, vai lá e faz isso num cachorro, né? E a tendência é isso escalonar para o ser humano. Então isso está sendo muito comum e acho que isso que tem que nos preocupar. A internet é um mundo na palma da mão dos nossos filhos, em que tudo acontece. É como se a gente andasse na rua, né? Deixasse eles andar na rua, pegar, se bobear, pegar um avião e ir para outro país sem a nossa supervisão. Então isso tem sido muito comum. Esses grupos, né, as pesquisas têm mostrado como as panelinhas, principalmente de algumas plataformas como o Discord, né, mas isso acontece em plataformas de jogos e tudo mais, tem levado meninos e meninas também, né, meninas mais para outro tipo de violência, principalmente a violência contra si mesma, a automutilação. Mas os meninos estão sendo direcionados para esse tipo de grupo que vai falar, olha, aqui você é forte, você é reconhecido quando você faz isso, 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 né? E isso envolve esses atos tão bárbaros. Uhum. E esse caso em específico tem um agravante, porque esses meninos que foram envolvidos são de uma camada social mais abastada, né? Que isso faz a gente refletir sobre a imposição de limites para esses adolescentes, né? E até a responsabilidade dos seus atos, né? Porque às vezes eles acham, brinquei, né? Tava ali com o meu grupo, e no fim acabou com a vida de um animal, né? O que Sim. isso põe para a gente pensar sobre essa situação? Eu acho que, né, você fala até um pouco aí dos limites e tudo mais. A gente está falando de uma mudança no perfil dos jovens que estão cometendo atos infracionais. Então, até alguns anos atrás, era um perfil típico do menino periférico, né? Um menino preto, pobre, periférico. E agora a gente está vendo um número muito grande de crimes sendo cometidos por meninos brancos de classe média alta. Né? E por que, né, isso tem acontecido tanto? Acho que pelo acesso que eles têm e também por essa sensação de impunidade, né? Um menino branco e rico, ele está no topo, né, da camada social que não vai sofrer nenhuma opressão, né? Então a gente vive numa sociedade patriarcal, racista, classista. Então esses meninos têm esse privilégio só por terem nascido, né, nesse lugar e dessa forma. Então nós como mulheres, a gente sofre a pressão por ser mulher, simplesmente por ter nascido mulher na sua sociedade. E se a gente fosse uma mulher preta periférica, né, isso estaria se somando a outros preconceitos que a gente chama até de interseccionalidade. Mas esses meninos estão no topo. Então, passa, né, a nossa sociedade passa essa sensação de que não tem castigo, não tem punição para esse tipo de classe social. Então, que eles podem tudo. Né? Acho que essa é uma leitura que o mundo dá para eles e que eles se apossam. Né? Eu, como jovem, rico, branco, nada vai me acontecer. Uhum. Né? Acho que tem aquela proteção da internet como uma terra sem lei, então que eu tudo posso, que eu me sinto protegido, bem entre aspas, né? Porque hoje já tem muita regulação. Então, o fato da gente estar lá no nosso quarto cometendo esse tipo de coisa não vai nos livrar das consequências, mas passa essa sensação que é até falsa. Uhum. Então, é preocupante que esses meninos hoje estão
passando a ser o alvo, né? Ou um número alto de pessoas, né, que estão sendo agora incriminados. Tem uma entrevista de uma promotora, que eu não lembro o nome, mas ela fala muito disso, como esse perfil está mudando e como a gente precisa estar em alertas, porque a gente está falando de filhos nossos, né? Dos mais perto, né? Acho que está mais perto da gente do que a gente imagina. Uhum. Então, muitas vezes a gente acha, não, na minha casa não vai acontecer, eu ensinei valores, mas o jovem tende a agir de outra maneira com seus pares, com seus grupos. Então, ele tende a desengajar muitas vezes. Então, existe, a gente precisa ter uma atenção aí redobrada. E lógico, né? Esses meninos vivem essa sensação de impunidade que é real, né? E eles sabem que é real. A gente sabe que talvez não vai acontecer o que acontece quando um jovem rouba um pão numa padaria e fica ali preso, né? E sofre as consequências e muitas vezes esquecido, sem voz. Provavelmente eles vão ter privilégios, eles não estão errados. E isso eu acho que traz mais, aumenta, né, a nossa indignação. E isso é muito Brasil, né? Infelizmente isso é Total. muito Brasil. Total. E muito se fala da punição exemplar, né? Que é o que tem se pedido nesse caso. Para você, uma punição apenas resolve isso? Ela educa? Ou ela pode esconder um problema maior que está por trás de tudo isso? Eu acho que quando a gente pensa em punição, a gente tem que pensar no desenvolvimento moral, inclusive desses jovens. Provavelmente tem um buraco aí e eles precisam se desenvolver. Eles precisam correr atrás desse desenvolvimento moral que não ocorreu. Então, mais do que qualquer punição, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas, inclusive eu como ser humano, a gente quer a vingança, a gente quer que a dor seja paga com dor. Mas quando a gente pensa em educação e nas pesquisas que embasam a formação de um ser humano moral e ético, a gente tem que pensar que a punição que mais causa um bom efeito nesse sentido é uma sanção por reciprocidade, né? É uma sanção de reparação. Então, é importante esses meninos se implicarem nesse problema. E o que eu acredito muito nessa justiça restaurativa, né? De o que eles poderiam fazer para reparar esse dano. É irreparável, mas o que eles fazem agora, né? Eu acho isso mais importante do que os pais só pagarem uma multa, né? E eles não sofrerem diretamente as consequências do que eles fizeram, né? Quando a gente trata de adolescente, a gente tem ainda o ECA em vigor, eles não podem ser presos, né? E essa é outra discussão sobre maioridade penal que não cabe aqui. Mas acho que medidas que visem a reparação são as mais efetivas para todos os casos, inclusive para esses. E meninos que vão precisar de um acompanhamento psicológico, com certeza, porque diante da repercussão, né? Acho que eles já precisariam de um acompanhamento pelo fato em si. Mas com a repercussão do fato, vão precisar ser acompanhados, porque são seres em desenvolvimento que caíram em um linchamento nacional, né? Então, isso é uma coisa legal para a gente falar com os nossos adolescentes, porque o adolescente não mede as consequências dos seus atos, eles são impulsivos. Então, a gente tem que sempre ajudá-los a colocar o pé no chão, que qualquer bobagem, ou muita bobagem, como esses meninos fizeram, podem gerar um linchamento público e sua vida ali acabar, né? Fico imaginando como esses adolescentes agora voltam para a escola, né? Como retomam uma vida social. Eles vão carregar as consequências disso de forma bem drástica, né? Que para muitos é o correto. Mas a gente tem que pensar que os nossos filhos também correm riscos. Então a gente tem que prevenir para que isso ou qualquer outro de crime, como uma figurinha que remeta ao nazismo, um meme racista, uma postagem de uma foto íntima que você recebeu da sua namorada. Então, são coisas que também são, pelo Código Penal, crimes. Então, é uma coisa que eu deixo aqui para a gente pensar como pais, que essa conversa tem que estar na sala de jantar. Tem que estar no papo. Esse caso, a orelha tem que levar e falar assim, olha o que aconteceu com esses meninos. Talvez jamais vocês fariam isso. Mas outros problemas podem ser, né? Podem ser vivenciados se a gente não cuidar do que a gente faz.
Porque hoje a gente tem a rede social e isso ganha uma repercussão muito grande. Então, é É, algo que até faz minha a gente ter um próxima frio na barriga. pergunta é sobre esse linchamento virtual que você falou, né? Teve uma mulher que falou que postou e postou sem checar e colocou o nome de um menino que não tinha nada a ver com a história. Então também falar para eles ter esse cuidado do que é postado também, né? É, os próprios pais, conversar com os adolescentes sobre isso, porque isso é um risco, porque às vezes um menino que não tinha nada a ver pode estar envolvido nisso e a foto dele circulando e o menino já teve caso de pessoa ser assassinada na rua por talvez cometido um delito e no fim não foi, né? O que que isso atrapalha nessa construção da convivência ética na sociedade, né? Esse linchamento virtual sem ter certeza de que foi aquilo mesmo. Isso é mais grave ainda, né? O lixamento virtual seria algo que a gente poderia ficar aqui falando, né, do que aconteceu com esses meninos, repercutindo, mas quando isso ainda é um dado falso, e é o que você falou, nunca esqueço daquele caso no Guarujá, de uma mulher que foi confundida, teve um Esse boato mesmo. que Mesmo. fazia, né, maus tratos às crianças, usava para alguns rituais, e essa mulher foi assassinada brutalmente diante de toda uma comunidade, e não era nem ela, né? Então, a gente, como adulto, tem que ser referência disso. Então, a gente tem que começar por nós. Poxa, quem a gente cansa. Esse fenômeno como linchamento, cancelamento, são fenômenos que a gente precisa tomar, ter reflexão para poder educar os outros, né? Porque não adianta eu falar para o meu filho, cuidado com isso, não faça isso, não acuse o outro, não exponha o outro, se a gente tem esse comportamento na internet, né? Então, eu vejo isso até acompanhando rede social, então a gente vê esse discurso de ódio muito presente. E são adultos, né? E são adultos fazendo isso. Então, como que a gente quer uma sociedade melhor se nem nós, que somos referência, que estamos proporcionando experiências para essas crianças se desenvolverem valores, estamos dando conta disso? E as consequências são muitas, né? Até quando a gente repassa um meme, quando a gente repassa uma figurinha para os nossos filhos que é desrespeitosa, a gente está alimentando esse sistema, né? Que são as cyberagressões, a gente está alimentando isso. Então, acho que é um ponto de atenção para nós nos analisarmos, para a gente conseguir educar as crianças e ser referência nesse sentido. Uhum. E em termos educativos, né? O que que deveria acontecer depois da punição formal, se é que ela vai ter, né? É, tanto com os adolescentes envolvidos como a comunidade local ali como um todo. Como que você vê essa construção? Olha, esse campo, né, agora da punição, a gente deixa para a lei, né? Mas se eu fosse professora de uma escola em que o aluno cometeu isso, acho que tem todo um acolhimento de uma comunidade, né, de pais, de alunos, diante de um fato que é trágico e tudo mais. Acho que esse é um ponto que a gente tem que, né, acho que eu partiria para o acolhimento da comunidade. E se esse aluno retornasse e tivesse, né, pago para a sociedade o que as leis determinam, a, de alguma forma acho que ajudá-lo, Miriam, não sei, estou aqui pensando, a se reconstituir, né? Eu, pessoalmente, muita gente pode discordar, acho que o sistema nosso penitenciário, não é nem o caso, mas não educa muito as pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar sempre em como esse ser humano pode aprender com essa situação e devolver para a sociedade ser um ser humano melhor, né? Que causas ele vai comprar a partir de agora? Né? Eu acho que uma reparação importante seria se envolver em ONGs que cuidam de maus tratos de animais, por exemplo. Mas são coisas que a gente pode pensar e que são polêmicas aí, né? Vamos deixar para o pessoal do direito cuidar disso, já sabendo que devido a essa classe privilegiada é outro trato, né? Outro trato que não é o correto. Mas, Uhum. enfim. E que papel que a escola, famílias, instituições podem assumir para prevenir esse tipo de violência e outras, né? O que que tem que ficar atento, o que que tem que fazer? Eu acho que a família tem que cuidar muito de como está monitorando as redes dos filhos. Tem que estar muito atento a que meu filho está vendo, o que meu filho está se envolvendo. Porque eles se trancam no quarto, isso é comum da idade, e a gente não sabe o que eles estão acessando. Então, acho que para pais
é necessário um controle parental firme. Pensando, né, mais rigoroso, pensando que isso não é invadir privacidade, é imaginar que eles não têm condições ainda de lidar com isso sozinho. Então não tem argumento para isso. Ah, mas poxa, estou invadindo a privacidade do meu filho. No momento que ele conseguir, né, ter um desenvolvimento necessário para assumir o que ele faz, aí você solta, mas não isso numa criança ou adolescente que ainda depende da nossa tutoria. Então acho que um papel importante dos pais é esse. E como escola, e também como pais, acho que a gente tem que evitar a banalização da violência. E a gente está num mundo cada vez mais violento, não é? Eu vejo assim por Sim. grupos de WhatsApp de condomínio, como a violência é banalizada. E quando a violência é banalizada, atos como esses vão se tornando mais comuns, porque a gente vai se dessensibilizando. Então, uma pessoa, né, essa criança que está num grupo e vendo muitos atos de violência, uma hora isso já não toca mais. Por isso que ela é capaz de cometer, mesmo quando você acha que seu filho seria incapaz disso. Então, acho que como sociedade, a gente precisa se posicionar contra a violência, né? Apostar numa cultura de paz, falar sobre isso. Acho que o Xingu faz um trabalho muito consistente em ter as aulas de convivência para que isso seja discutido. Tem um sistema de ajuda entre pares. No momento que o adulto não está ali conseguindo, né, acessar esses adolescentes, a gente tem pares ali para poder ajudar, para poder intervir. Então, acho que são ações importantes para a gente, como sociedade, evitar que isso se repita. Uhum. E para a gente finalizar, Renata, como transformar essa indignação coletiva num aprendizado social para que esse tipo de caso não seja mais noticiado? Se diz como a Essa indignação. indignação social, como que ela pode refletir na sociedade para que isso não ocorra mais? O que que teria que ser feito? Eu acho que a gente tem que partir para uma autoavaliação, né? O que eu digo, assim, já vi pessoas defendendo causas, mas ser a primeira que vai ser violenta com outra. Eu acho que a gente usa essa indignação porque é fácil a gente olhar para o outro. A gente está distanciado do problema, né? Então a gente consegue atacar, a gente consegue se indignar, mas às vezes a gente não consegue se olhar. E o que que eu faço no meu dia a dia que também desumaniza? De que formas eu firo o valor da vida, que é o mais importante? Quando eu ignoro uma pessoa necessitada, quando eu, sei lá, jogo alguma coisa pela minha janela. Então são pequenos atos que eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa indignação para a gente refletir, para a gente pensar em como começar isso por mim, né? E eu digo por mim mesmo. Agora, a indignação sempre vai ser um sentimento importante. Enquanto houver indignação, a gente ainda acredita na sociedade, né? Que a indignação não pode morrer em um único caso. A gente precisa trazer essa indignação e discutir muitas coisas como sociedade, porque a violência está presente em de diversas formas, nos atravessando o tempo inteiro. Mas a indignação é um sentimento importante. Eu acho que é interessante a gente se unir para causas, a gente mostrar que isso é intolerável. De alguma forma isso é importante, né? Para nossa construção moral, a gente mostrar sensibilidade. Agora, vamos usar toda essa indignação também para a gente se olhar, para uma reflexão interna e tentar ver, poxa, será que eu estou sendo uma boa referência para o meu filho? Poxa, aquele dia que eu xinguei o vizinho, aquele dia que eu parei na vaga do outro e não considerei, que eu parei numa vaga de deficiente, não considerei. Então, são atos do nosso dia a dia que também fere, né, de alguma forma, né? São essas microviolências que a gente tem que se atentar. Porque começa muito por nós, né? Não adianta a gente só olhar o outro e não ver o que que a gente está fazendo também, contribuindo para a gente estar numa sociedade de tantos contravalores, né? A gente deseja para os nossos filhos o respeito, a empatia, a compaixão, a generosidade, a justiça. E quanto a gente está conseguindo exercer tudo isso para ser espelho para eles, né? E a escola continua com certeza muito firme nesses propósitos, né? Sim. Desse compromisso com esses valores, porque também é um espaço que educa. É um espaço que também não adianta falar, não, a escola só ensina, não educa, não, a escola também educa, educa para os direitos humanos.
para a gente ter respeitar a diversidade, inclusive. Então, Uhum. isso perpassa a escola fazendo seu papel, família fazendo seu papel. Quem sabe a gente começa a sonhar com um mundo melhor, né? Estamos no campo do sonho ainda, que está bem distante, não é? A gente vê É, noticiário, vê guerras, vê tanta coisa e a gente se indigna, né? Tem esse sentimento de indignação, mas vamos usar isso também para a gente pensar sobre nós. sim, que a mudança começa dentro de casa, né? Afinal. E muito diálogo, gente, muito diálogo para que de forma nenhuma a violência atravesse a vida dos nossos filhos e eles sejam replicadores, né, multiplicadores do que está acontecendo. Sim. Rê, obrigada pela entrevista e por esclarecer a gente nesse assunto tão importante. É sempre bom trocar, né? Pena que a gente não tem aqui mais pessoas, então que todo mundo possa interagir, porque é isso, a gente tem que conversar sobre assuntos, inclusive esses sensíveis, para que a gente comece a pensar em outros pontos de vista, de formas diferentes, nos desestabilizando, né? Uhum. Obrigada, Renata. Um grande abraço. Falamos com a pedagoga e professora de convivência ética Renata Dutti sobre o caso do cão-orelha e o que ele nos revela. Mais do que discutir violência e punição, precisamos refletir sobre como educar para a empatia, a responsabilidade e o cuidado. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.